Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma entrevista bem bacana para fazer, né? Ele é de São Paulo, é um apresentador de TV. Agora essa corrida maluca continua e até o final do programa ela vai acabar. Quem será que vai ganhar? A equipe verde ou a equipe amarela? Quem você acha que vai ganhar? Ligue pra gente, você tá concorrendo a um super prêmio do Corrida Maluca. Agora, será que você é tão maluco assim para poder participar dessa loucura? Está no ar o Corrida Maluca. Ator. Então quer dizer que a minha irmãzinha tá na balada à noite. Mas que coisa. Não, ela merece, tadinha, ela merece, né? Afinal de contas, trabalha muito. Olha o apartamento que ela comprou aqui, eu tô impressionado, é lindo esse apartamento. Ah, sim. Claro, gostou? O apartamento é maravilhoso. Obrigada. Bom, eu vou fazer o seguinte, já que ela tá fora, eu acho que eu vou ligar pro meu cunhado Jorge pra gente ver se a gente pode sair. Posso usar o telefone? Porque, coitado, né? Ele deve estar aí sozinho, triste em casa, eu conheço a peça, eu conheço ele. Então, aí assim, pelo menos a gente sai e se diverte um pouco. Ah, sim, claro. E também um dublador. Então você está aqui, você está falando aqui com normal, com a minha voz normal, eu estou com a minha voz grave, eu vou deixando ela um pouquinho mais para registro de peito, eu vou descendo ela um pouquinho mais, e aí eu vou tentando transformar a minha voz um pouquinho mais velha. E aí ela vai baixando um pouquinho mais e a gente vai transformando ele num velho. Um velho de quase 70, 80 anos de idade. E aí, inclusive, eu posso até fazer um pouquinho de trejeitos para ele ficar um pouquinho mais velho ainda. E a gente consegue transformar ele num cara um pouco mais velho. Desse jeito, a gente consegue, sem olhar o que está acontecendo visualmente, a gente consegue transformar ele num cara mais velho. Ou então, a gente transforma num monstro muito pesado. E esse cara começa a aparecer aqui de repente. E de repente esse monstro vem na sua direção. E ele começa a se transformar na sua frente. E ele começa a se transformar um pouco mais jovem. Porque nós estamos jogando a voz mais para registro de cabeça. E aí a gente consegue transformar essa voz numa voz um pouquinho mais caricata. E mudamos totalmente a voz. E a voz fica muito mais legal. Lamento mais a gente conversar desse jeito, porque se transforma em uma voz caricata. Ele dublou a sombra Tigre Sabre em Blue Dragon, né? Que foi por onde eu conheci o trabalho dele. Pra quem não sabe, eu sou muito fã desse anime, muito mesmo. É o meu anime favorito. Eu não confio nele, tem algo errado. Eu também achei. Você sente a mesma coisa? Sim, eu sinto, mas não entendo por que ele quis esconder a esposa, ou seja lá quem for. Se não queria que nós a víssemos, ele poderia ter dito que não tinha quartos vagos. Sim, tem razão. Mas ele também é muito conhecido por ter dublado o personagem Robbie Rotten em Lazy Town. Eu, Robin Rotten, não serei derrotado por um esportacuco fantasiado e uma menina cor-de-rosa. Ai! Vou detê-los, nem que seja a última coisa que eu faça. E aí, Lazy Town será preguiçosa para sempre. Então, com vocês, Roberto Ciantelli. Acho que agora eu tô te ouvindo melhor. Tá ouvindo? Ah, agora sim. Cara, igual eu tava te falando, primeiramente eu queria te agradecer pela oportunidade. Tô Imagina. muito feliz. Felizão mesmo, tá? Prazer, o prazer é meu, fica tranquilo. É uma honra pra mim, tá? Tá, então vamos lá. Cara, a minha primeira pergunta Você tá é... gravando ou como é que é? Você não vai gravar? Não, eu tô gravando. Gravando vídeo? Tô gravando vídeo. E tá bom a imagem? Porque eu tô com Tá. uma câmera meio ruinzinha aqui. Pra mim a câmera tá horrível, não sei se pra você tá bom aí, se estiver bem. Não, tá tranquilo. Só Então- o fundo que tá embaçado, mas você não, tá... acho que é uma configuração aqui. Você quer que eu tire? Não, tá ótimo. Tá Acho que ótimo. essa é uma configuração aqui do Skype. Fica a seu critério. Tá ótimo. Tá, E então... como é que é? O que eu posso te ajudar? Então vamos lá. Minha primeira pergunta é: como você se tornou um dublador? Bom, eu trabalho com voz, acho que, não sei, uns 30 anos, 30 e tantos anos já, né? Aham. E eu comecei a minha carreira como locutor, na verdade, né? Então, eu fiz um curso do Senac, em São Paulo, era o único curso no Brasil inteiro, era o Senac de São Paulo, na Consolação.
tinha inclusive um vestibularzinho, vamos dizer assim, né? Tinha quase que um vestibularzinho para você entrar, era muito, muito sério o curso. Tanto que o curso tinham 20 vagas, eles aprovaram somente 14 pessoas. Era muito, muito, muito assim, bem puxado mesmo. Eu passei em primeiro lugar nesse curso, nesse vestibular, vamos dizer assim, né? Depois eu fiz um curso e tal. A primeira vez que eu fiz um comercial de televisão, eu falei, ih, caramba, isso é minha praia, é o que eu quero. Quando eu vi o comercial na TV, eu falei, é isso que eu quero e tal. E eu tinha uma amiga minha nos Estados Unidos que toda vez me convidava para ir para lá para fazer dublagem. Eu falei, você tá maluco? Imagina, nunca fiz dublagem na vida. Não sei o que é isso, eu era ator já, mas nunca fiz dublagem na vida. Não sei falar inglês, não falava espanhol, né? Eu falei, não, imagina, para com isso. Mas guarda esse convite aí, né? Aí passou assim alguns anos e tudo mais, e eu comecei a ficar um pouco chateado com a falta de caráter, assim, de profissionalismo das pessoas, né? Em São Paulo, quando eu gravava comerciais de televisão, rádio e tudo mais. Eu gravei mais de 5.000 comerciais de televisão, rádio, spots, documentários e tudo mais. E aí, as pessoas não me pagavam, tipo, né? Como é que eu ia sobreviver, né? Aí me deu uns 5 minutos, eu liguei para ela, falei, aí, aquele convite ainda está em pé? Ela falou, tá, e tal, não sei o quê. Vou resumir a história, tá? Porque é longa. Não, claro. Eu vendi tudo que eu tinha, consegui $5.500 e falei, vou. Uau. Vi na época, $5.500, né? Hoje também é difícil, né? E aí eu fui atrás de visto, tudo bonitinho, para chegar tudo legal, tudo bonitinho e tal. E aí eu fui me aperfeiçoar na dublagem. Eu já era narrador, né? Então eu comecei com narração, né? Fiz muita coisa de narração. E depois comecei a estudar dublagem, porque eu comecei a ver que é uma paixão, é uma coisa linda, maravilhosa e a minha alegria, né? E aí comecei a fazer um teste, fiz uma dobrinha aqui, outra dobrinha ali, fiz uma coisinha mais, fazia mais narração, mas depois comecei a fazer uma aqui. Como eu já era ator, então para mim ficou um pouco mais fácil, né, na questão de interpretação e tudo mais, né? E aí comecei a minha carreira em dublagem lá, né? Porém, quando eu voltei para o Brasil, eu tive que me aperfeiçoar mais ainda, porque é totalmente diferente, né? A forma como se dubla no Brasil é totalmente diferente da forma como se dublava nos Estados Unidos, né? Hoje em dia está tudo muito diferente também, tudo muito moderno. Hoje em dia tem atores muito bons trabalhando lá e tem atores daqui, agora com remoto, né? Aqui gravando para lá, então tá essa... Mas foi basicamente assim que eu comecei. No caso, você se tornou um ator primeiro, mas você não tinha vontade de se tornar dublador, foi por acaso, né? Nunca imaginei ser dublador na vida. É mesmo? Nunca imaginei. Eu era ator já aqui no Brasil, né? No Brasil já era. Porque eu sei que para se tornar um dublador tem que ser um ator, né? Na verdade, para você fazer dublagem, você tem que ser um ator. Ator, digo, não é simplesmente, eu faço teatro na escola. Não. Você tem que ter o DRT, ou seja, você tem que ter o registro profissional de ator, né? Você tem que ser um ator profissional com registro. Senão você está exercendo ilegalmente a sua profissão. Entendi. Cara, a gente já tinha conversado antes, né? A gente tava para fazer essa entrevista já tem um tempo, né? Eu te falei que Blue Dragon é o meu anime favorito, né? E você foi uma das vozes das sombras, né? Sim. E eu não sei se você se lembra, porque já tem muito tempo, Sim. mas eu queria te perguntar como você conseguiu o papel para dublar o Tigre Sabre, você lembra? Bom, na verdade, assim, a maioria, eu diria 99% das vezes que nós somos chamados para dublar, eu diria que 90 e tantos % nós fazemos um teste, né? Raramente o cliente fala, não, pode escolher aí. Acontece, né? Pode virar para o diretor ou para o coordenador e falar, pode escolher, eu confio em você nas vozes, mas a maioria das vezes a gente faz teste. Então eu fiz testes, para isso eu já dublava já há algum tempinho já, né? E ele falou, olha, vou fazer um teste com você. E eu fiz o teste com provavelmente mais umas 2 pessoas, né? E aí eu passei nesse teste do Blue Dragon. Blue Dragon. Da hora, cara, da hora. E como é que foi a experiência, lembra? Cara, no começo foi uma coisa meio esquisita, porque ele só fazia sons, né? Fazia sons, né? Então era um negócio assim... Caramba, mas eu vou só falar isso, né? E no fim acaba sendo uma personagem forte para ele, né?
porque é necessário ter isso, né? Muitas vezes as pessoas não entendem, às vezes, que você tem, por exemplo, sons que a gente não precisa dublar, né? Que é o que a gente chama de efeitos sonoros, né? Mas quando se trata de voz, se trata de boca, né? Você tem que dublar, mesmo que seja um... né? Uma coisa. A gente tinha um amigo que ele brincava e falava assim, dá licença, preciso dublar ali uma placa, uma tampa de lixo número 6 ali, eu já volto, sabe? Tipo assim, qualquer coisa que você tem que fazer de som, você tem que dublar. Então, assim, foi uma experiência diferente, porque ele tinha muitas, mas muitas reações, né? No caso, você fez tudo, né? Até os rugidos dele também, né? Todos. Da hora, cara. Você saía sem voz de lá, porque a gente gravava muito, né? E ele forçava bastante, né? Então eu tinha muito cuidado para não forçar a garganta e tudo mais, né? Mas ele tinha os rugidos dele meio pesados, assim, bem nas horas. E depois você acaba se acostumando, né? Como é que ele faz, né? Quando você dubla uma personagem por muito, muito tempo, você acaba, inclusive, sabendo como é a respiração daquele ator ou daquela personagem, né? Então você acaba, depois de 2, 3, 4 episódios gravando, você já sabe até os trejeitos dele, então acaba ficando mais fácil. Mas no começo eu tive que penar bastante para fazer esses rugidos malucos que ele queria fazer, né? Não, muito da hora, cara, muito da hora. Eu quero muito, cara, muito entrevistar o elenco. Não sei se vai ser possível, se eu vou conseguir, porque tem muitos que não Você já curtem. entrevistou algumas pessoas, né? A Marta, consegui com a Marta. Martinha é uma pessoa incrível, né? É super boazinha, super legal ela. Vamos ver, né, se vai dar certo, espero que sim. Legal, tomara. Mas muito feliz ainda com as oportunidades que estou tendo. Legal. A segunda temporada de Blue Dragon, infelizmente, não foi dublada, né? Você sabe por quê? Você sabe se tinham planejado dublá-la? Essas coisas normalmente não são passadas para o dublador. Normalmente nós somos chamados já quando a série já está traduzida, esperando para a dublagem, né? Raramente a gente sabe, a não ser que a gente pesquise no IMDb, né? Mas mesmo assim não significa que, como você falou, né? Tinha a segunda temporada, mas ou não precisaram de dublagem, ou resolveram não dublar, né? Ou alguma coisa assim. Então, realmente, o dublador ele acaba não sabendo disso. Entendi. Infelizmente não foi. Pela minha tristeza. E ainda passa? Não, na TV. Na TV hoje em dia é proibido, né? Desenho com, digamos que violência, né? Tá. Mas no YouTube tem tudo. Vou ver se eu acho. Tem tudo, em alta qualidade. É mesmo? Me manda alguns links aí para dar uma olhada. Mando, pode deixar. Inclusive, eu fiz uma abertura para você, falando um pouquinho da sua carreira. Eu vou colocar lá com certeza. Legal, fantástico, fantástico. Continuando na dublagem, qual foi o seu personagem favorito? Cara, essa pergunta é difícil. É mesmo? Olha, eu tive diversas personagens muito legais. Eu tive uma personagem que eu gostei demais de fazer, que foi o Robin Rotten. Robin Rotten. O Lazy Town, né? O Lazy Town, porque ele tinha muitos trejeitos, muitas coisas assim diferentes e foi bem bacana assim de fazer com ele, fazê-lo assim. Foi uma personagem incrível de se fazer. Isso eu fiz nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil, eu fiz um que eu dei a voz para o Einstein, né? E foi muito legal. O George, não vou lembrar o nome dele, o que fez na Piratas do Caribe. Sei qual é. O polvo, né? Aquele cara. O polvo, sei qual é. O ator é o George. Bom, não vou lembrar agora o nome dele. Você fez também South Park, né? South Park, eu fiz South Park também, fiz algumas personagens de South Park, várias na verdade, mas uma que foi mais... É que eu cheguei, o South Park já estava sendo feito, né? Então eu não pude participar de nenhum teste, de repente, para os principais e tudo mais, e nem sei se a minha voz era para os principais, né? Tanto que a Marta fazia um dos principais, fazia o Cartman, né? O Cartman. E a gente... lá eu fiz o Mr. Garrison, fiz... o Satã, fiz vários repórteres, apresentadores, ali a gente mudava a voz, né? Então, mas são várias. Bom, tem várias, cada personagem que a gente dubla é uma coisa diferente, né? Então, uma cada aventura tem diferente. seu plim, assim, legal, é gostoso, diferente, né? E essa carreira na dublagem é muito grande, né, cara? É grande, é bem grande. Eu já tenho mais de
20 anos, mais ou menos. Uau. Mais de 20 anos de carreira. É muito tempo. Você pode falar um pouquinho também sobre a sua carreira de ator? De ator? De ator. Sim, claro. Bom, eu não fiz grandes peças de teatro, nada assim muito pesado, né? Eu fazia várias peças de teatro em São Paulo, já apresentei no Cacilda Becker, mas não tive uma carreira assim, nunca investi tanto na minha carreira como ator. Eu fui ator porque eu acho que para você trabalhar com a voz, não importa o que você trabalhe, você tem que ser ator. Essa é a minha opinião pessoal, né? Mesmo como locutor, mesmo como narrador, você tem que ser ator. Porque a interpretação é uma coisa fundamental para qualquer pessoa que trabalhe com a voz, trabalhe com o corpo, né? Então, assim, eu nunca segui muito fortemente a minha carreira como ator, né? Mas nem sei se é uma coisa legal de se colocar e tal, mas sempre fui o ator profissional, porque é uma coisa que você, na minha concepção, é obrigado a você ter isso daí, porque senão você vai acabar perdendo e vai acabar não sendo um bom profissional com isso, entendeu? Você fez um curta-metragem que eu curti pra caramba, que você fez inclusive com a Ana Paula Paloni, que é muito bacana, cara. Muito bacana. Qual? Um Ai, curta-metragem. meu Uma novelinha? Uma Isso! série. Tem a Ana Paula Paloni, tem o Thiago Matias. Isso, foi. Na verdade, aquilo lá foi um teste. É mesmo? Foi Cara, um ficou muito teste. bacana. Mas um teste assim, fui eu que criei, fui eu que escrevi, fui eu que fiz toda a parte. Mas foi um teste que, na verdade, aquele teste, entre aspas, me tirou dos Estados Unidos. Ele me trouxe para o Brasil de volta e eu fui dirigir uma televisão no Rio de Janeiro. Eu fui ser um diretor-geral no Rio de Janeiro. E, na verdade, foi um teste para mostrar para o dono da TV uma ideia, e no fim ele gostou tanto da ideia que ele acabou me pedindo para dirigir a TV inteira dele lá no Rio de Janeiro. Então foi por isso que eu voltei um dos motivos que eu voltei dos Estados Unidos, né? Outro foi família também, que eu estava muito longe da família. Mas ali eu fiz bem, eu fiz só um papelzinho só para não falar que eu não fiz, tal, porque Daniel. eu estava indo, né? Então, mas é bem legal Daniel. isso. Tem bastante comentário. É uma vamos dizer que hoje em dia virou meio que uma websérie, né? Assim, A Ana Paula falou que foi meio que uma brincadeira, né? Eu conversei com ela um dia. Isso, Foi foi por isso. Foi uma brincadeira, porque a gente fez um teste, né? Ninguém ganhou nada, a gente ficou só uma brincadeira mesmo. Não, foi muito bacana, cara. Muito bem feito, muito bem dirigido. Tá de parabéns. Obrigado. Você também foi apresentador de TV, né, cara? Você pode falar um pouquinho sobre essa experiência? Vamos lá. Aqui no Brasil, eu apresentei um programa chamado O Camaleão. Foi um programa na TV Alphaville, em São Paulo, né? A minha carreira como por trás das câmeras, vamos dizer assim, eu comecei no SBT, eu trabalhei com o Gugu, trabalhei com o Silvio Santos, né? Sério? Produzi vários programas lá com eles, né? Vários quadros, inclusive, com eles, né? Táxi do Gugu, acho que você não era nem nascido com o Táxi do Gugu. Eu acho que não, eu tenho 21. Fizeram um quadro que foi muito sucesso com ele, né? Fiz vários programas com o Silvio, com o Domingo Legal ao Vivo, com o Gugu e tudo mais. Aí, quando eu saí do SBT, eu montei um programa e eu apresentei o programa na TV Alphaville, que era o Camaleão. Era um programa meio que uma comédia com câmeras escondidas e tudo mais. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu apresentei o Corrida Maluca nos Estados Unidos, né? Que era um programa, assim, animava todo o sul da Flórida ali, era um programa que parava o sul da Flórida, era muito legal. Eu dava autógrafo na rua, assim, era muito legal para os brasileiros, né? Então, foi bem bacana lá. E foi um programa de competição. Eu gosto muito de programa de competição, de auditório, né? Então, a gente fez esse programa e apresentamos na Hit TV, que era a primeira emissora brasileira nos Estados Unidos, né? E foi um super sucesso. E eu dirigia a emissora também, como diretor artístico da emissora. Fazia tudo. Fazia tudo. E tinham vários outros programas lá, óbvio, né? E depois disso, ainda apresentei algumas coisinhas lá. Apresentei o primeiro programa de auditório feito para brasileiros nos Estados Unidos. Foi o primeiro programa de auditório lá. E depois eu montei a minha própria web TV. Eu tinha uma web TV que a gente era meio maluco, chamava Conexão TV. Sou meio maluco. E a gente tinha programação 24 horas.
e a partir, se eu não me engano, das 6 horas da tarde, 7 horas da noite, começava a programação ao vivo, todos os dias, até as 10. A Ana Paula participou Ah, também, é? Ó. fazia um programa de debate entre homens e mulheres. Ah, eu sei qual que é. É com o Thiago Matias, né? Sim, o Matias sim, também participou, os dois faziam juntos, era muito legal, era um programa bem bacana. Eu vi. E, então, assim, minha paixão é apresentar a televisão, é minha paixão. E agora, provavelmente, vai ter aí uma coisa aí no futuro aí que eu vou É fazer agora. mesmo? Não tô Ó. longe. Tem muito a ver contigo. Comigo, dublagem? Tem Entrevista? gente que gosta de séries de TV, desenhos, filmes, vai ser bem legal. Não posso falar ainda, porque ainda tá engatinhando. Ah, sacanagem. A sua carreira esteve presente bastante nos Estados Unidos, né, como a gente conversou agora, né? Depois você retornou para o Brasil. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre essa fase lá? Eu voltei para o Brasil em 2010, né? Aí eu dirigi essa emissora há 2 anos, até 2012. Eu estava daí em 2012, fui para Sorocaba. E como eu tinha um amigo em Campinas, que mexia já com som, não com dublagem, mexia com som, eu virei para ele e falei, escuta, vamos montar uma casa de dublagem em Campinas? A gente vê o que faz, tal, e a gente adaptou a parte dele de som, né, de comerciais, que ele fazia jingles, mas a gente adaptou tudo para a dublagem. E eu comecei a correr atrás de clientes, eu que fazia toda a parte artística da empresa, ele fazia a parte técnica, eu fazia a parte artística. E a gente começou a montar, e aí nós tivemos que formar pessoas aqui, né? Uhum. Porque não existe. Campinas é um polo fantástico, né, de atores, né? A gente tem a Unicamp aqui, tem vários cursos aqui, quer dizer, a gente tem uma turma legal demais. E assim, eu tinha que ensinar esse povo a dublar, porque ninguém era dublador aqui. Uhum. A dublagem sempre foi Rio-São Paulo, né? Sim. E aí nós abrimos esse pool aqui em Campinas e foi uma coisa incrível. A gente formou gente que hoje é fantástica, assim, dubla que é fantástico. Eu montei o primeiro curso de dublagem aqui em Campinas, né, voltado a realmente a gente conseguir gente, né, conseguir material humano, né, para poder começar a dublar. E aí começamos a trabalhar com Fox, com National Geographic, vários canais de televisão, e engatinhando. Hoje, a dublagem em Campinas tem 13 anos, né? 11 anos, quase 12 anos já, a dublagem em Campinas. Uhum. Então, foi uma conquista muito grande, não só minha, como desse meu amigo, mas como de todos os atores aqui de Campinas, né? Isso aí foi uma conquista muito legal. E muita gente hoje vive somente disso, aqui em Campinas. Uau. E dubla em São Paulo, Rio de Janeiro, em outras praças, né? Inclusive, a minha próxima pergunta seria, acho que ela tem um pouco a ver com o que você acabou de falar. É sobre o seu próprio estúdio, né, de dublagem, que é a Up Voice, certo? Seria essa pergunta. No caso, você criou esse estúdio, foi ideia sua, como que foi? Sim, a gente ficou juntos 2 anos, né, eu e esse amigo, não deu certo a sociedade, nós separamos, e eu montei a Up Voice, né, a Up Voice começou do zero novamente, né, e a gente começou a crescer de uma forma muito legal, tanto que eu montei um estúdio, uma casa de dublagem com 3 estúdios, não demos conta, e aí nós estamos com uma estrutura, que eu estou nela agora hoje, que é incrível, assim, a gente tem vários estúdios aqui na Up, e a Up se transformou numa referência muito legal aqui para Campinas. E nós não só somos uma empresa de dublagem, mas também somos uma escola de teatro profissionalizante. Uau. Então, nós temos uma escola separada da Voice, né, que faz a gente ensina, né, a arte de ser um ator. Além disso, nós temos também o destaque em dublagem, cinema e TV. Nós damos o curso de dublagem também. Nós já estamos, eu particularmente, sem contar com o teatro, eu já estou no 32º curso de dublagem dado aqui. Uau. Então, assim, Uau. é bem renomado o curso já. Todos que fazem gostam muito, falam que a diferença é muito... Já fizeram curso em São Paulo, no Rio de Janeiro. A diferença é muito grande, porque eu ensino a técnica da dublagem. Então, é bem legal, bem legal.
Hoje nós estamos com clientes, a Voice, né, nós estamos com clientes como, já trabalhamos, né, com a Fox, com a National Geographic, NBC, E! Entertainment, Warner, TNT, Cartoon Network, vários pools de empresas, né? Eu sou há 18 anos quase a voz da Discovery aqui no Brasil, né? Faço os billboards da Discovery, né? E também trabalhei quando estava nos Estados Unidos, também fui a voz da HBO, do Cinemax Prime e da Fox Kids aqui do Brasil, tudo para o Brasil, né? Trabalhando lá para o Brasil. E a gente agrega isso também junto à empresa, né? Bacana, muito bacana. Cara, você fala inglês e espanhol também, não é? Inglês mesmo, sim, falo. E você aprendeu inglês para ir para os Estados Unidos? Imagina, não falava nem como É mesmo? Nada. Eu sou muito bom, eu sou comunicólogo, né? Eu sou jornalista também, né? Então, assim, eu trabalho muito com o ouvido. Então, para mim, eu acho que é um pouquinho, vamos dizer assim, mais fácil, né? Eu aprender um pouco mais. Então, eu nunca estudei inglês nem espanhol na vida. Eu assistia muita televisão lá, tudo em inglês, tudo em espanhol, falava, tinha amigos. Então, assim, eu aprendi na marra. Aprendi muito assistindo muito Friends, Everybody Loves Raymond, Seinfeld. Então, assim, são sitcoms lá dos Estados Unidos que me deram um up violento no meu aprendizado de inglês e espanhol, né? Então, hoje eu sou fluente nas duas línguas, me comunico muito bem, inclusive eu tenho que me comunicar com os meus clientes, né? E isso me ajudou bastante, assim, a essas sitcoms, né? Muito mesmo. Você até fala fora da inglês, né? Oi? Eu sei até a fala das personagens do Friends, de fora. Amazing. A gente tem uma história um pouco parecida. Eu só não tive a oportunidade que você teve. Eu também aprendi inglês sozinho. Eu Legal. nunca fiz curso. Inclusive, estou fazendo faculdade de letras, né? Boa. Mas eu acho que não tem nada a ver comigo. Entendi. Eu gosto muito dessa área jornalística, comunicação, publicidade, mídias. Espero um dia poder trabalhar só nisso, né? Atualmente é apenas um projeto pessoal, mas quem sabe no futuro, né? Fantástico. Gosto muito. Só mais uma curiosidade que eu tenho. Eu não sei se é impressão minha, eu gosto muito de italiano também, apesar de não falar nada, mas o seu sobrenome é italiano? Ciantelli. Eu tenho que falar assim, ó, Ciantelli. Se você falar Ciantelli, você fica com sotaque. Se não fizer assim com a mão, você fica com sotaque, entendeu? É igual o biquinho do francês, né? Agora no italiano já tem que fazer isso aqui com a mão. Assim. Ciantelli. Na verdade, eu sou descendente de italiano e de suíço. Eu tenho o Kleiner, né? Kleiner é suíço, né? O Kleiner é suíço. Eu sou descendente dos dois, né? Da hora. Cara, minha última pergunta, que eu sei que seu tempo também é corrido, quais são os seus projetos futuros? Olha... Você até me falou um pouquinho sobre um, né? Assim, nós queremos muito continuar com a Voice forte, como ela sempre foi, né? Ela começou forte, isso foi muito legal, isso foi uma grande ajuda para a gente. Ela começou muito forte, ela ainda é muito forte. A nossa tendência é conseguir, né, mais clientes ainda. Eu sempre vou para as feiras, né? Não são feiras de dublagem, mas praticamente de dublagem, vamos dizer assim, são feiras de distribuição que a gente acaba entrando como empresa de dublagem, né? Então, esse semestre é que eu mais faço feiras, né? Eu devo fazer acho que 4 ou 5 feiras agora. E na Voice, com certeza, né? Manter a Voice, porque a gente quer queira, quer não, a gente tem uma responsabilidade, entre aspas, nós temos uma responsabilidade em cima de todas as pessoas que dublam com a gente, que trabalham com a gente, que dirigem, que dirigem, que atuam, que traduzem, que, né, desde da pessoa que limpa o chão até a última pessoa que faz a mixagem, toda a gente tem uma certa responsabilidade, né, em cima dessas famílias, né? Então, assim, é importante que a gente continue. Na Up Arts, a nossa tendência é sempre a crescer mais. Nós estamos formando a 9ª turma agora da Up Arts, né? Nós temos a Up Arts desde 2016 ou 2017. Uau. A Up Arts, né? Aí teve essa pandemia maluca e tudo mais, atrapalhou bastante a gente. Mas a Up Arts está crescendo. Todo semestre a gente abre 1 ou 2 turminhas, né? 2 turmas de teatro,
que é um curso profissionalizante, ou seja, você vai sair um ator profissional daqui, com DRT, né? Além de aprender dublagem, cinema e TV. E vamos começar, de repente, agora com a Up TV, que é esse outro lado aí na parte de programas de televisão, né? Então, é uma coisa que eu sou apaixonado, sempre gostei, e é uma coisa que eu faço como hobby, mas é um hobby muito gostoso. Então, é uma coisa que a gente vai estar começando. Faz 2 semanas que a gente sentou, a gente está formando equipe, está formando o pessoal para poder produzir, dirigir e tudo mais, né? E só mais uma pergunta que acabou de surgir aqui na minha mente. No seu estúdio Up Voice, é você que ensina lá todo mundo ou você tem professores? Como que funciona? No estúdio, É no estúdio, não, isso. no estúdio já são profissionais, né? Ah, já Pessoas são. profissionais, Lá sim. não tem um curso, não. Não, lá Eu não sei a como Up que Voice, funciona. a Up Acho que Voice eu tô não tem misturando tudo, né? problema. A Up Voice não tem nada a ver com a Up Arts, tá? Nenhum Tá. aluno Entendi. vai dublar com a gente. Enquanto ele Entendi. for aluno, ele não vai dublar com a gente, né? Depois que ele se formar, ele tiver o DRT dele e tal coisa, ele vai fazer um teste e tudo mais. Se ele for bom, a gente tem muita gente que é boa e já dubla com a gente, mas depois de se formar. Lembra? Para ser dublador tem que ser ator, né? Então, quando a pessoa vem dublar com a gente, ela já é profissional, ela já é ator profissional, ela já é dublador, ela já fez cursos. Se não fez curso com a gente, fez curso em outros lugares, ele já tem que ter isso daí. Por lei, eu tenho que ter isso daí, né? Então, eu não posso simplesmente chamar qualquer pessoa para dublar, né? Entendi. Então, a Eu gente não sei como ensina funciona na Up bem. Voice. Na Up Voice a gente não ensina, né? Ali a gente está dublando já fortemente, entendeu? Tá, entendi. Então é isso, cara. Queria te agradecer novamente pela oportunidade. Foi Imagina, incrível. Você prazer é um foi cara meu. incrível, Obrigado, humilde pra caramba, super Obrigado. inteligente. Foi uma honra pra mim, de verdade, poder ter entrevistado mais uma pessoa que fez parte do elenco de Blue Dragon. Foi Imagina, incrível, cara. prazer foi meu. Tinha 9 anos naquela época. Nossa, que legal, que legal, que E legal. lembro até hoje, gosto até hoje. Que bacana. Me manda esses links aí para dar uma relembrada nesse. Vou te mandar, com todo Eu lembro prazer. tudo, mas é gostoso a gente assistir e ver o que a gente fez, isso é bem Foi legal. delícia, delícia. Cara, foi um prazer, viu? Prazer foi meu, mestre. Obrigado, tá? Fica com Deus, forte abraço, viu? E conta comigo. Maravilha. Sorte aí. Até Muito mais. obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.